Olá a todos. O que vocês estão escutando ao fundo é uma peça magnífica de Manuel Dias de Oliveira, que é um dos grandes compositores da música sacra de Minas Gerais do século XVIII e que pouquíssima gente sabe que existiu um dia, como na verdade pouca gente sabe que existiu muito mais coisa sobre essa mesma época em Minas Gerais. Dizem que a verdade, não obstante se constituir muitas vezes de um conceito relativo, liberta as nossas almas, os nossos espíritos, a nossa mente, a nossa inteligência, enfim. E é por isso mesmo que eu acredito que a verdade, em 21 de abril de todos os anos, fica de luto fechado e que toda a história brasileira também deveria ficar de luto fechado nessa mesma data. Causa um espanto e uma indignação enorme o fato de que certo movimento intitulado Inconfidência Mineira, ocorrido no Brasil no final do século XVIII, seja infelizmente relegado a somente 2 ou 3 parágrafos vulgares, ordinários e ocasionalmente mentirosos, que são percebidos em literatura acadêmica, tanto de ensino médio e superior, público e privado, infelizmente. Segundo a literatura oficial, entre aspas, o movimento fomentou-se Vila Rica, hoje Ouro Preto, cultivado por senhores abastados, sonegadores de impostos e que pleiteavam vergonhosamente a não incidência desses impostos sobre a extração de ouro a Portugal. Diga-se por oportuno que Minas Gerais conseguiu, em pouquíssimos anos, muitas vezes mais do metal nobre do que todas as colônias espanholas juntas na América inteira durante todo o período de colonização. Daí vocês imaginam a quantidade de ouro que a gente está fazendo e da qual a gente está falando. Bom, na verdade é incompreensível a razão de tão grandioso movimento estar praticamente esquecido e ainda mal contado. Veja-se o nome, acho que o nome já diz tudo. Inconfidência, até onde dizem os melhores dicionários de língua portuguesa, significa delação, deduragem, alcaguete, X9. Por que a gente não fala em conjuração mineira, assim como existiu a nossa conjuração baiana, entre outras? E prossegue ainda o assinte, não era, jamais foi movimento elitista de sonegadores ricos, na verdade pleiteava-se a abolição imediata da escravidão, 100 anos antes da abolição oficial da mesma, inclusive, né? Independência total de Portugal, Constituição escrita no modelo norte-americano, tripartição dos poderes, teoria conhecida como checks and balances, e há registros, inclusive, de conjuradores e conjurados, encontros com representantes norte-americanos em Paris, que chegaram a prometer apoio militar direto quando eclodisse a Revolução de Fato. E como a gente sabe disso tudo? Bom, tudo isso é plenamente acessível, fartamente documentado nos chamados autos da devassa, hoje disponíveis, inclusive digitalizados a quem quiser ver. E para quem não sabe, um auto da devassa, aliás, era a ordem criada no século XVIII pela rainha Dona Maria I, Dona Maria Louca, a fim de procurar por documentos escritos ou até mesmo obras de arte de um indivíduo que de alguma maneira pudesse provar que o mesmo era inconfidente, desprovido de lealdade e de fidelidade para com o rei, ou nesse caso para com a rainha. Com efeito, não se cria ao mesmo tempo em um mesmo micro-universo um Joaquim José da Silva Xavier, um Francisco de Paula Freire de Andrade, um padre Carlos Corrêa de Toledo e Melo, um padre Joaquim da Silva Rolim, um Inácio de Alvarenga Peixoto, um Cláudio Manuel da Costa, um Tomás Antônio Gonzaga, um Domingos Vital Barbosa, José Rezende da Costa, José Aires, João Dias da Mota, Luiz Vaz de Toledo Pisa, Domingos de Abreu Vieira, enfim, entre vários outros nomes. Da mesma forma que também não se cria simultaneamente um Michelangelo, um Donatello, um Bernini, um Rafael, um Leonardo, sem incrível e raríssima espontaneidade. Esse é o milagre verdadeiro da confluência excitante de ideias, de novos ares, de novos pensamentos.
e, sobretudo, de liberdade, gente, seja ela artística, política, ideológica, religiosa ou até mesmo filosófica. Os detalhes da Conjuração Mineira são impressionantes, mas a indiferença da história, hoje resumida a um único dia de entediante feriado em 21 de abril, também é impressionante. Eu penso que o movimento até hoje sofre as penalidades de seu mártir, que assim foi condenado, aspas, condenam o réu Joaquim José da Silva Xavier por alcunha ao Tiradentes, alferes, que foi da tropa paga da capitania de Minas e que, com baraço e pregão, seja conduzido pelas ruas públicas ao lugar da forca e nela morra a morte natural para sempre, e que depois de morto lhe seja cortada a cabeça e levada à Vila Rica, onde, no lugar mais público, será pregada em um poste alto, até que o tempo a consuma, e o seu corpo será dividido em 4 quartos e pregados em postes, pelo caminho de Minas, no sítio da Varginha e das Cebolas, onde o réu teve as suas infames práticas, e os mais nos sítios de maiores povoação, até que o tempo também os consuma. Declaro o réu infame, e seus filhos e netos, tendo-os e os seus bens, aplicam-se para o fisco e Câmara Real, e a casa em que vivia em Vila Rica será arrasada e salgada, para que nunca mais o chão se edifique, e não sendo própria, será avaliada e paga ao seu dono, pelos bens confiscados, e no mesmo chão se levantará um padrão pelo qual se conserve em memória a infâmia deste abominável réu. Assim termina a sentença de Joaquim José da Silva Xavier. Urge ainda consignar que Tiradentes foi o único a posteriormente assumir total e exclusiva responsabilidade pela chamada Inconfidência, inocentando todos os seus companheiros. Isso consta expressamente também dos autos da devassa. Presos, todos os inconfidentes aguardaram durante 3 longos anos, torturantes anos, pela finalização do processo. Alguns deles foram condenados à morte e outros ao degredo. Alguns se mataram, inclusive, enquanto estiveram presos, mas pouco antes de morrerem enforcados, por carta de clemência de Dona Maria I, a fim de, obviamente, parecer benevolente e magnânima perante os súditos, as sentenças foram alteradas para o degredo, à exceção da condenação imposta ao próprio Tiradentes, que continuou condenado à pena capital, porém não por morte cruel, entre aspas, como previam as ordenações do reino. Tiradentes foi enforcado em 21 de abril de 1789, mesmo ano da queda da Bastilha. Pena executada não em Vila Rica, como muitos acham, mas na cidade do Rio de Janeiro. Repetindo, Tiradentes não foi enforcado em Vila Rica. Tiradentes foi enforcado no Rio de Janeiro, onde ele ficou preso a maior parte do tempo. E também sem barba ou cabelos longos, erradamente retratados naquela tela assustadora pintada em 1893 por Pedro Américo, que teceu uma analogia pitoresca à figura mais comum de Jesus Cristo, enfim. Uma derradeira e mórbida curiosidade que eu gostaria de enfatizar. No centro do Rio de Janeiro, há a Praça Tiradentes, para quem conhece, que é um reduto interessante de gastronomia, de boemia carioca, localizada a poucos metros, inclusive, do local em que o Marte assistiu à sua última missa, antes de ser enforcado nas proximidades. Quem tiver a curiosidade de visitar a praça, que hoje é rebatizada como Praça da República, poderá fotografar a imponente estátua de, adivinhem quem, senhoras e senhores? Dom Pedro I, por acaso neto legítimo de Dona Maria I, essa própria, algoz de Tiradentes. Enfim, coisas de Brasil. Especulações à parte, eu sugiro que o movimento seja mais estudado, com esmero, com atenção, e que lhe seja outorgada a importância que realmente teve. Não é em nome de Minas, não é em nome da República, não é em nome de todo um grupo social, é em nome da nossa verdade, porque a verdade leva à liberdade, ainda que tardia. Abraço a todos.